e se tornou uma guerreira no Brasil. Isso se deve ao projeto que se impôs no Brasil de apagar a memória da escravidão. Zacimba, princesa da nação Cambinda em Angola, nasceu no século XVII e comandou seu povo numa guerra contra a invasão portuguesa na região costeira. Cambinda, na década de 1690, foi praticamente dizimada pelas tropas portuguesas e seus sobreviventes foram capturados e mandados ao Brasil como escravos. Ela foi comprada por José Trancoso no porto de São Mateus, no Espírito Santo, em 1690. No começo, o barão não tinha ideia de quem ela era, mas logo percebeu que os negros a tratavam de forma diferente. No campo de trabalho, Zacimba foi cruelmente castigada por não se submeter às ordens do Senhor. Ela sofria vários tipos de castigos. Um dia, a princesa foi levada à Casa Grande, onde Trancoso a interrogou por dias para confirmar se ela era realmente uma soberana. Nesse tempo, foi chicoteada e agredida, até admitir sua posição. Satisfeito, Trancoso estuprou Zacimba. A princesa foi proibida de sair da Casa Grande, sendo submetida a sessões de tortura física e psicológica. O mesmo ocorreu em massa entre os homens de seu povo, chicoteados diariamente nos campos de trabalho. Enquanto isso, o sentimento de revolta pela libertação aumentava. A única saída que ela tinha era resistir. Logo, um plano foi montado. Uma arma muito utilizada entre os escravos brasileiros era o envenenamento. Era comum o uso de veneno proveniente da cabeça de uma cobra, conhecida como preguiçosa, possivelmente uma jararaca, no Vale do Cricaré. O veneno era conhecido como pó de amassacinhô. Assim, com a ajuda dos negros da fazenda onde vivia, a princesa pacientemente envenenou aos poucos o seu dono, durante anos. De acordo com a história, o veneno foi feito a partir da cabeça da cobra jararaca, que cortada, torrada e moída, foi sendo servida em poucas doses na comida do barão português. Para a pedagoga quilombola Olindina Serafim Nascimento, a luta de Zacimba significava, além da busca pela liberdade, a busca pela dignidade humana. Foi um sistema escravista que tirava do povo negro a sua humanidade, e era isso que Zacimba Gaba não permitia, que tirasse dela sua humanidade. Durante todo o tempo que ela viveu escravizada, o pensamento dela era de que ela era um ser livre e precisava libertar os seus. Guerra pela liberdade, guerra para a resistência. É isso que Zacimba Gaba é, conta Olindina. Quando finalmente Trancoso morreu envenenado, Zacimba estava preparada e ordenou a invasão da Casa Grande pelos escravos presos na senzala. Todos os torturadores foram mortos, mas a família do português foi poupada. Zacimba guiou seu povo pela fazenda, guerreando contra os capatazes, e fugiu, fundando um quilombo no norte do Espírito Santo, hoje município de Itaúnas. Finalmente livre, o povo de Zacimba se tornou grande condutor de revoltas pela liberdade, e seu quilombo se tornou ponto de referência para escravos fugidos. A princesa passou o resto da vida guiando batalhas no porto de São Mateus, pela liberdade dos negros que eram vendidos chegados da África e pela destruição dos navios negreiros. No início do século XVIII, houve uma expressiva resistência por parte dos negros, que se rebelaram em toda parte do território. Assim, Zacimba, que havia ainda mocinha, cruzado o Oceano Atlântico naquelas precárias embarcações que traziam até 500 escravos, sabia muito bem o que deveria representar a liberdade para seu povo. Depois de 40 dias e 40 noites, enfrentando chuva, fome e frio nos porões superlotados numa viagem sem volta. Em seu livro Rastro de Resistência, Alê Santos conta que durante as noites mais escuras, Zacimba e os quilombolas usavam canoas para invadir embarcações e libertar outros irmãos. Era comum que esses navios precisassem esperar a maré subir para chegar ao rio Cricaré e desembarcar. Durante a espera, quando o sol se escondia, os guerreiros de Zacimba atacavam pelos flancos e pegavam os marinheiros totalmente desprevenidos. Por uma década, Zacimba e seu grupo afastaram navios negreiros daquela região. Os navios que chegavam a portar não podiam ficar desprevenidos, senão o facão da princesa quilombola tinha.
Não se sabe ao certo a data da sua morte, mas ela se deu em luta pela liberdade. A princesa guerreira morreu invadindo o navio português, lutando pela liberdade de seu povo cabindense. Assim, Zacimbagaba, princesa guerreira da Angola, que soube esperar toda a juventude para livrar-se de seu senhor, liderou seu povo contra as atrocidades a que era submetido. Possuída por uma coragem singular, terminou a vida de lutas, heroicamente, como um raio na escuridão. Zacimbagaba é uma daquelas mulheres que podemos achar que só existiu nos filmes ou na literatura. Mas não, ela existiu, resistiu e lutou pela sua liberdade e do seu povo, se tornando a primeira heroína de São Mateus e do povo africano na diáspora.